paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para mais uma pré-aula da escola dominical. Quando a gente busca um conhecimento ou quando a gente vai discutir um assunto, principalmente quando é pertinente a respeito dos assuntos que envolvem a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical ela tem por objetivo de levar ao aluno a ter uma compreensão mais ampla da infalível e poderosa palavra de Deus. Os nossos pensamentos, a nossa consciência às vezes é um pouco limitada a questões de bastantes informações que a gente possui no dia a dia. Mas quando nós encontramos exatamente na lição de número 4, que tem como tema Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus, que é a lição de número 4. Texto áureo: procuremos, pois, entrar naquele repouso, porque ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Isso está em Hebreus, no capítulo 4, versículo 11. E a verdade prática, o descanso provido por Josué foi terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo é celestial, eterno e completo. Bom, é claro que quando nós olhamos para toda a Bíblia, até porque a Bíblia ela é cristocêntrica, haja vista que nenhum homem na história ele tem a capacidade de querer se igualar com o nosso mestre dos mestres. Mas é típico. Os tipos do Antigo Testamento, eu sempre digo, cada livro, cada história, eles são sombras, pela qual a realidade manifestou na própria pessoa do Senhor Jesus. Por exemplo, a Bíblia é cristocêntrica. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no livro de Gênesis é a semente da mulher, no livro de Êxodo ela é o cordeiro pascual, no livro de Levítico é o nosso sumo sacerdote, no livro de Números é a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite e a rocha ferida, em Deuteronômio é o profeta semelhante a Moisés, o profeta vidouro, em Josué ele é o capitão de nossa salvação. Então eu vou parar aqui em Josué, porque se for até Apocalipse vai demorar muito. Mas cada livro da Bíblia aponta para o Senhor Jesus. Um exemplo, a história, o cordeiro. Quando Adão ofereceu o cordeiro, Abel ofereceu o cordeiro representa Jesus. A salvação da arca, a arca é o símbolo da salvação. Moisés, nós aprendemos na semana passada que Moisés, ele é como tipo do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele foi escolhido por Deus, ele foi um mediador do Antigo Testamento, ele foi o resgatador do povo ali da terra do Egito. Moisés é o símbolo seu como libertador. Mas quem é o verdadeiro libertador? A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. E essa verdade é quem? É Cristo Jesus. Então, em todo esse trimestre, o foco é o Senhor Jesus, porque Ele é o centro das atenções. E não é nenhum homem que se destacou na história. Então, nós vamos comentar aqui, nesta lição, a respeito que Jesus ele é superior a Josué. E quando nós olhamos aqui a conquista de Canaã sobre a liderança de Josué e a entrada pelo autor da carta aos Hebreus como um tipo de Canaã celestial. Nessa parte introdutória aqui dessa lição, nós encontramos a seguinte forma: Josué ele foi o conquistador da terra prometida. Deus tinha prometido a Moisés, porém, Moisés não conseguiu chegar no destino programado. Quando Moisés ele mandou para averiguar, para ver como que era a terra, são dois jovens corajosos, Josué e Calebe. Ora, Josué ele sobressaiu. Josué foi lá, vistoriou a terra, uma terra que mana leite e mel. Mas quando nós olhamos para essa parte introdutória, nós vemos aqui a seguinte forma: Josué, ele ficou responsável para poder conduzir o povo em uma cidade ou uma terra terrena. Porém, ela é passageira. Josué ele
conquistou sim alguns territórios. Nós vamos ver aqui mais adiante que Josué, no capítulo 11, e do versículo 12, nós vamos ver que Josué, ele conquistou as terras. Mas quando nós olhamos para o capítulo 13 e do verso 1, Josué já sendo velho, ou seja, ele já estava batido, cansado, fadigado, ele já atravessou já a terceira idade e de repente Josué se encontra-se fraco fisicamente porque as suas forças tinham se esvaído. E agora? Será que o capítulo 11 com o capítulo 13 está se contradizendo os dois capítulos? Em hipótese nenhuma. Mas nós vamos seguir mais avante e logo após eu vou explicar para vocês a importância. Por quê? Josué, ele levou o povo até a esta terra. Ou seja, quando nós olhamos para todo esse contexto, nós vemos que quando Deus determinou para a saída do povo do Egito, houve murmuradores. Houve pessoas que murmuraram, que criticaram, que zombaram até mesmo de Moisés e por que não de Deus? Mas quando nós olhamos aqui, qual que é o X da questão? O X da questão é que Deus não conta com nenhum murmurador. Haja vista que todos aqueles que murmuraram, eles morreram no deserto. Era para eles tomar posse da terra prometida por um pequeno percurso de uns 40 dias ou 50 dias, mas eles ficaram andando em círculo por 40 anos, porque eles foram rebeldes, porque eles foram murmuradores. Nos céus não entra desobedientes, no céu não entra murmuradores, simplesmente adentrarão dentro aqueles que realmente perseverar, aquele que perseverar, aquele que estiver é como se fosse um atleta. O atleta, ele peleja, ele luta constantemente e preparando fisicamente para quê? Para poder ganhar, para ser o vitorioso. Assim somos nós somos atletas de Cristo. Nós estamos lutando, orando, vigiando, jejuando, mas não murmurando, para que as promessas de Deus, ela venham estar sobre a nossa vida. Deus só tem compromisso com você a partir de um momento que você tem um comprometimento sério diante de sua presença. Mas vamos percorrer aqui, quando nós olhamos aqui, no primeiro tópico da lição, Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué, uma mensagem que deve ser recebida pela fé. Ora, o autor inicia sua argumentação com uma afirmação e uma declaração. Primeiramente, ele afirma que as boas novas foram pregadas aos seus contemporâneos, assim como havia acontecido com os crentes dos dias de Josué. Mas, veja bem, a palavra grega, quando nós olhamos aqui o verbo grego, eugelizomai, que significa evangelizar, ou que significa as boas novas, ou o evangelho, ou seja, aquelas pessoas que ouviram, exatamente até no tempo de Moisés, no tempo de Josué, eles ouviram. A Bíblia diz, o autor aos Hebreus, ela é uma carta pela qual, mas e aqueles que não ouviram falar de Jesus, não no Antigo Testamento, como que eles vão ser salvos? Pela fé, eles já criam nas promessas de Deus. Olha que coisa interessante. Então, pela fé, eles já viam a mensagem salvífica através da pessoa bendita do Senhor Jesus, pela fé. Agora, quando nós olhamos aqui o autor, ele traz aqui à tona que a fé, ela é o firme fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos observar que a fé, ela faz com que nós acreditamos. Se nós colocar a nossa fé em ação, através desta fé, Deus ele nos capacita e faz com que nós venhamos compreender os seus mistérios. Por quê? Porque quando Paulo escreve no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, pois é pela graça que nós somos salvos por meio do quê? Da fé.
Olha que coisa interessante. E isto não vem de vós, não vem de nenhum de nós, é um dom de Deus. Deus lhe dá o dom para aquela pessoa, através da fé, e essa pessoa, ele reconhece o Deus Todo-Poderoso. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós entendemos aqui uma coisa bastante interessante, que Tiago, ele enfatiza que a fé sem as obras, ela é morta. Olha que coisa interessante. E nós vemos aqui que Paulo, em Efésios, ele diz que tem que ter obras, mas não com o objetivo de nós ser salvos, porque a obra nos salva. A fé em si próprio, porque a fé sem as obras é morta. Tem que ter obras, sim. O objetivo não é um cristão fazer as coisas para ser salvo. Eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que estender as minhas mãos, mas não para mim ser salvo. Muito pelo contrário. Eu tenho que fazer isto, não para me ser salvo, mas eu tenho que fazer isto porque eu sou um salvo. Eu sou um crente fiel a Deus. Eu faço não para me ser salvo, mas porque eu sou salvo na pessoa de Jesus. E isso é importante. Então, aqui o autor dos Hebreus enfatiza a respeito da fé. E aqueles crentes, eles rejeitaram a palavra. Aquelas pessoas do tempo de Jesus, eles recusaram o chamamento através desta palavra. E é por isso que eles não alcançaram a promessa. Mas vamos continuar aqui na nossa lição, porque aqui é resumido esses tópicos. Uma mensagem que se fundamenta na obediência. O autor passa a mostrar a razão de alguns que não terem entrado no descanso de Deus. Por que o descanso? Porque eles estavam caminhando. Estavam prosseguindo para tomar posse dessa terra prometida, porque lá eles iam montar as suas famílias, ali seria constituídas as suas terras, ali eles iam construir as suas próprias residências, seus próprios lares, suas próprias casas, ter seus próprios plantios, e ali seria um descanso. Mas não seria um descanso por completo, é um descanso temporal. Por quê? Até porque houve guerras e mais guerras, se não for olhar todo o contexto histórico, mas quando nós podemos observar aqui, que em relação a Josué e a Jesus, porque Josué levou o povo até a terra prometida, que é a Canaã terrena, mas porém eles não tiveram um descanso pleno, tá certo? Mas Jesus é diferente, nós estamos caminhando, nós somos peregrinos em terras estranhas. Ainda que nós constituímos famílias, ainda que nós construímos palácios, casas, residências, mas aqui não é a nossa morada. Mas Deus prometeu a nossa morada eterna, que é Jerusalém Celeste, que é o céu de glória. E quem é que vai poder adentrar dentro desse gozo eterno, aonde que não vai ter tristeza, aonde que não vai ter angústia, aonde que a paz reinará para todo sempre, aonde que o Senhor é o centro das atenções, e toda honra e toda glória somente a Ele. Mas para quem? É exatamente para aqueles que perseveraram. Mas é preciso que nós estejamos diante de Deus. Vamos supor, Jesus, ele é o barco, né? Vamos lá, o símbolo da salvação, a arca é o Senhor Jesus, nós estamos dentro do barco. Se nós pular do barco, já foi, perdemos a salvação, é para perseverança. Interessante que eu gostaria de ler um versículo com vocês aqui, bastante interessante. Eu vou ler, vou fazer questão de ler o livro de Romanos, é um dos capítulos muito questionado de muitos teólogos, mas eu quero ler com vocês aqui, tá? Eu sei que vai ser um grande desafio, mas olha que eu vou ler aqui. Romanos, no capítulo 9, e do versículo 22, vamos localizar, está aqui. E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, e suportar com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição? Ora, olha que coisa interessante. E continua aqui, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, os vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Olha que versículo interessante.
Será que Deus já preparou alguém para viver uma perdição eterna? Será que Deus preparou alguém para poder viver uma vida eternamente com Ele? Porém, meus queridos amados irmãos, quando nós olhamos para a carta aos Romanos, no capítulo 9, os vasos de iras, não é que Deus preparou, é que eles próprios se preparam para a sua própria perdição. Não que Deus preparou os vasos de ira, não. Eles, se nós olhar para fazer uma exegese dentro desse contexto aqui bíblico, nós vamos ver que esses próprios vasos, eles se próprios se preparam para a sua própria perdição. Ou seja, nós podemos observar aqui que esses vasos de iras, ele pode se transformar em vaso de misericórdia. Ou seja, aqueles que antes estavam perdidos, distanciados, nas trevas, eles podem vir para a luz. Aqueles também que estão na luz, a Bíblia diz que aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. A promessa foi para quem? A promessa foi para o povo de Israel. Mas eles não fraquejaram? Fraquejaram. Eles não perseveraram e pereceram, porque eles não perseveraram. Exige perseverança, meus queridos. É preciso nós enfatizar aos nossos alunos que é preciso perseverar, tá certo? Vamos continuar aqui na nossa lição aqui. Eu estou lendo aqui no tópico 1 aqui, no número 3, uma mensagem que conduz à contrição. Ou seja, o que é contrição? É sentimento pungente, que deseja ter um arrependimento pelo pecado cometido. Essa pessoa tem que ter esse arrependimento. Mas vamos lá. A mensagem de Deus, para ser recebida, necessita encontrar com corações receptivos, abertos. E a Bíblia diz aqui em Hebreus 4:11, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos coração. É preciso que haja, vamos supor, uma mudança. Nem sempre uma mudança de vida, uma mudança de atitude, pode transformar realmente em um verdadeiro cristão. Porque às vezes a aparência engana, não é verdade? Mas veja bem, mas é preciso sim a gente ter uma mudança estereotipada, tanto exterior como o interior nosso, como o exterior como o interior. A mudança tem que vir de dentro para fora. E essa mudança, ela é chamada de transformação. Precisa haver essa mudança de transformação, mudança de atitude, mudança de comportamento para pior, não, para o melhor. E a palavra grega é metanoia, mudança de comportamento, ou esplêndida. É preciso haver mudança no nosso dia a dia. Precisamos alertar aos nossos alunos, aos irmãos, que é preciso nós levar esta mensagem para que eles venham a ter compreensão ampla diante da palavra de Deus. Mas quem que é que vai nos levar a esse pleno convívio? O Senhor Jesus. Os homens foi falho, todos foi falho. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os nazireus, os profetas, enfim, todos, até mesmo Arão, ele não conseguiu alcançar o objetivo, nem mesmo Moisés, que foi um dos autores da lei, que recebeu a lei lá no Monte Sinai, nem mesmo Moisés conseguiu guardar a lei, mas, vindo pela plenitude dos tempos, o Senhor Jesus, que é sobre tudo e sobre todos, tá certo? Vamos para o subtópico 2. Jesus proveu um descanso superior a de Josué. E agora nós vamos ver aqui o porquê. Um descanso total. Quando contratamos no capítulo 11, verso 23, com o capítulo 13, verso 1 do livro de Josué, surge uma pergunta. Josué, ele conquistou ou não Canaã?
Olha que coisa impressionante. Agora vamos voltar lá atrás no começo, que eu disse que ia explicar quando eu chegasse nesse tópico aqui. Quando nós olhamos aqui no capítulo 11, nós encontramos que Josué ele conquistou toda a terra, né? Pela sua força, pela sua bravura. E olhamos para o capítulo 13, vamos encontrar que Josué já velho, avançado em idade, já não conseguia mais ter todo aquele ânimo, então ele tinha muitas terras para poder ele conquistar ainda. Quando nós olhamos diante desses dois contextos bíblicos, nós encontramos aqui que eu entendo muito bem o que Josué queria dizer, porque quando ele diz que ele conquistou tudo, não que ele conquistou toda a terra, é porque ele tinha instalado, o seu governo estava forte e ele tinha a convicção que todas as terras já estavam em postas em tuas mãos. A pessoa quando é jovem, cheia de bravura, cheia de força, ele tem ânimo para tudo. Mas quando chega uma certa idade, e aí não tem como mais prosseguir. E aí chega um momento, que é o capítulo 13, que tinha muita mais terra para poder ser conquistada. E realmente ainda tinha mesmo. Mas veja bem, meus queridos. Porque isso dá para entender que Josué ele foi falho na sua trajetória. Josué não conquistou tudo, ele não deu o descanso pleno, porque é exatamente para mostrar que jamais Josué seria igual ao nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele é tudo e sobre tudo. O Senhor Jesus, ele nos trouxe uma verdadeira paz. Não é verdade? O Senhor Jesus, ele trouxe nós um descanso. Tanto isso em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se Jesus, ele te chama, é porque ele capacita, porque o fardo dele é leve. Se nós estamos no Senhor Jesus, não temos que temer. Ah, mas eu não consigo, a cruz é pesada. Mas se Jesus nos garantiu que é leve, que é suave, e Ele está conosco, então não tem que temer. Vamos continuar aqui, meus queridos irmãos. Aqui sobre, ainda no número 2, uma mensagem que se fundamenta na obediência. O autor passa a mostrar a razão de alguns que não terem entrado no descanso de Deus, visto que, pois que resta que alguns entram nele e que eles a quem primeiro foram pregadas as boas novas. Porque, quando nós olhamos aqui, a palavra desobediência no grego é apaiteia, e é a manifestação ativa da incredulidade. Ou seja, as pessoas são exatamente, e em algumas cartas, essa palavra que ela foi usada várias vezes para dizer que o coração do homem é um coração duro. O coração do homem é um coração, ele é fechado. Mas eu digo para vocês que não tem uma palavra que pode de encontro com o coração, porque o Espírito Santo, por quê? Porque não é eu que vou convencer, não é o pastor que convence, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo se chama o Espírito Santo de Deus. Haja vista que lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha, ele descia, realizava a obra e voltava para o Pai, não era permanente. Hoje, graças a Deus, nós temos a permanência do Espírito Santo em nossas vidas. E Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Mas, dentro desse tópico aqui, Deus não tem compromisso com os desobedientes. Deus não tem compromisso com os murmuradores. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Tem uma frase que diz assim, ó, Deus é fiel. Mas Deus é fiel com quem é fiel com Ele, meu querido. Não adianta nós colocar a frase, Deus é fiel na minha vida, mas se nós vivemos uma vida desmantelada, de qualquer jeito, sem fé, sem esperança, sem amor, e aí? Como que está o nosso testemunho? Então foi dessas razões pela qual aqueles não entraram dentro do descanso. Então o autor, ele vem fazer o quê? Ele vem nos alertar, ele vem nos trazer à tona, ou aqueles
aqueles que passaram lá no passado, para que nós não venhamos cair no mesmo erro de desobediência e de murmuração. E haja vista que tem muitas pessoas ainda que estão se distanciando da presença de Deus, por quê? Porque são murmuradores. Mas aquele que perseverar até o fim serão salvos na presença de Deus. Mas vamos continuar aqui. Uma mensagem que conduz à contrição. Tá certo que eu acabei de ler aqui também aqui, e já voltando aqui, fechando esse tópico aqui. Mas no tópico 2 aqui, Jesus proveu um descanso superior a de Josué. Um descanso total. Quando olhamos aqui, recapitulando aqui, já fechando esse tópico aqui, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele é o nosso pacificador, ele é o nosso moderador. E ele é o que traz o descanso eterno para nossas vidas. O descanso eterno vai acontecer na onde? Na onde que vai? Jesus, ele vai vir plantar um reino milenial, ele vai reger com vara de ferro, porque para os judeus Jesus não reinou ainda. Mas o que Jesus preparou para nós é muito mais do que o reino milenial, meus queridos irmãos. Chama-se Nova Jerusalém. Então nós não podemos confundir a Jerusalém terrena, que Jesus vai estar reinando no milênio literal, com novos céus e nova terra. Tem muita diferença entre novos céus e nova terra, que nós vamos ter o descanso eterno com Cristo Jesus. Muito bem, um descanso real, a redenção. Quando nós olhamos aqui para Hebreus capítulo 4, versículo 1, diz: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não valeria, pois depois disso, de outro dia, a conquista de Canaã era apenas um tipo. Ou seja, isso quer dizer que Josué, ele conquistou, mas teve muitas guerras, teve muitas outras mais conquistas, então não teve um repouso eterno, não teve uma paz absoluta, havia ainda muito para poder conquistar, e isto é bem nítido em todos os contextos. Mas tudo bem. Quando nós olhamos aqui para essa parte aqui do tópico, um descanso eterno. Para o autor aos Hebreus, o descanso provido por Josué não foi apenas incompleto e tipológico, ele foi também temporário, foi passageiro. Foi temporário, foi tipológico, porque tipológico é do tipo que Cristo é a verdade. Um tipo de Cristo, porque Cristo é a verdade. Mas quando nós vemos aqui, vamos para o tópico 3, dando mais uma aceleradinha aqui, para o tópico 3 aqui. Jesus proveu a orientação superior à de Josué. Por quê? Porque na palavra. Ora, porque olha que coisa interessante aqui. Essa é a palavra, não foi anunciada por anjo, Moisés, nem tampouco por Josué, mas pelo próprio Filho de Deus. Jesus, a sua palavra não mais se limita à letra ou à lei, porque ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais penetrante de que qualquer espada dos gumes e penetra até a divisão da alma e espírito junto em medulas. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha que coisa interessante. Quando o homem fala, o homem pode ter falha, o homem ele se cala. Mas quando o Senhor Jesus ele fala, você pode ter certeza que concretiza-se na íntegra. Olha que coisa interessante. A palavra que Jesus disse é espírito e vida. Olha que coisa importante. Meus queridos irmãos, por quê? Porque quando Jesus lhe fala, algo determina. E quando nós olhamos aqui para estas mensagens, nós encontramos aqui sobre a palavra de Jesus. Nós vamos olhar em algumas revistas que talvez passou em alguns trimestres passados. Atrás de mim aqui tem algumas revistas bastante interessantes. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esta revista aqui. Olha só. Esta revista aqui ela é importantíssima, principalmente para esse trimestre. Olha só, esta revista aqui. E quem que é o comentador dessa revista aqui? Elinaldo Renovato, tá certo? Ela foi publicada no terceiro trimestre de 2001. E se nós for olhar aqui para a lição de número 4, nós vamos encontrar aqui o repouso para o povo de Deus. Isso aqui é
um subsídio teológico importante para nossas vidas. Se você tem ela, professor, você pode usar ela para fundamentar e para você usar como subsídio na sua aula. Importantíssimo isso aqui. Você vai ver que tem tudo a ver com essa lição de número 4 aqui que eu estou passando para vocês. Mas vamos continuar aqui na nossa lição dizendo para vocês aqui a seguinte forma. Que Jesus trouxe a maior mensagem, Jesus trouxe a maior eficácia, uma palavra eficaz. A palavra de Deus é viva, ela produz vida. Quando Jesus fala, algo acontece. Por isso que quando Jesus andava, multidões estavam à sua volta. Eram multidões de pessoas que estavam a caminhar em volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele trazia vida, a sua palavra era transformadora. Uma palavra penetrante. Ora, eu acabei de citar em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que esta palavra ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ora, nós encontramos então aí que então é possível uma alma e o espírito dividir. Ora, é possível, através da palavra que nos confirma aqui. Meus queridos amados irmãos, eu tenho certeza que essa aqui é uma das pré-aulas que nós estamos aterrissando aqui nesse exato momento. Nós precisamos de aprofundar muito mais, com certeza, mas que Deus abençoe a todos vocês, que Deus possa usar cada um de vocês poderosamente, que possa trazer um discernimento à luz da poderosa palavra de Deus. Que Deus venha iluminar cada um, uma boa aula a todos vocês no próximo domingo e até mais, em Cristo Jesus. Até a próxima, viu? Em Deus. Amém.